com Márcia Bete, afinando o coração, clareando a mente. Quando a música toca, tudo faz sentido. Musicalidade é vida, é força, é alegria. Olá, meus queridos, estamos no ar com mais um episódio do programa O Poder Musical aqui pela Rede TV Paraná. E hoje vamos falar de um público que cresce de forma acelerada. As pessoas acima de 60 anos. Gente, nós estamos vivendo um momento histórico. A gente percebe que esse público vem crescendo. E é um público que vem crescendo e quer qualidade de vida. Eles não querem viver mais, eles querem viver com qualidade de vida. E é neste cenário que a música surge de forma poderosa. E essa conversa que nós vamos ter hoje. Então, ó, fique ligadinho aí, chame sua família para participar, para assistir este episódio, hein? Nós vamos ver como a música ela pode transformar, né, a vida das pessoas que estão nessa idade. Nessa idade é uma idade muito especial, eu creio, e que a música vem como uma ferramenta poderosa de transformação. E para esta noite, eu convidei uma expert, uma profissional que realiza um trabalho de excelência com esse público, viu? Tem uma paixão enorme por realizar esse trabalho e, olha, transforma muitas vidas. Eu recebo, então, Mari Cadete. Mari, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje. Muito obrigada, Márcia. É um prazer estar com você aqui. Uma boa noite para todos e para todas. E falar desse tema, que é um tema tão relevante, né, hoje em dia, porque, como você bem colocou, né, esse aceleramento, né, dessa maturidade, desse 60 a mais, vem acontecendo bastante, né? No Brasil, a gente tem aí praticamente uma média de 15% de aumento, né, dessa maturidade. Então, é muita gente. A gente, na verdade, tem uma longevidade, uma expectativa de vida diferente. Então, a gente precisa ter qualidade, argumento, vivência, prática e acolhimento para esses 60 a mais. E gostar muito, né, deste público, porque é um público, nossa, eles vêm com histórias, né, tão bacanas de vida. É tão gostoso de trabalhar com esse público, né, Mari? Sim, assim, eu sou suspeita a falar, né? Mas assim, é um público muito acolhedor, né? Verdade. Eu sempre gosto de falar que sempre me traz aquela memória afetiva de avós, né? E sendo que há uma contradição, né? Porque eu particularmente não tive criação de avós por conta de estados diferentes, mas eles sempre foram, né, afetivamente presentes de alguma forma, né? Seja numa ligação num dia de domingo, né? Ou visitas, né, quando era possível. Então, assim, eu tenho esse carinho, e desde criança, na verdade, eu sempre tive mesmo um carinho pela pessoa idosa, né? Pela pessoa mais velha. Gostaria até de citar um exemplo, né? Meus pais sempre falaram e falam, né? Vamos respeitar os mais velhos e as mais velhas. É importante respeitar a todos. Todos somos dignos de respeito. Mas eu acho que quando você tem história de vida como pessoas mais velhas, aí é que a gente tem que respeitar, porque eles têm experiências, né, acumuladas, né? Não significa que fizeram tudo certo, mas tiveram as experiências que a gente até então não tivemos. E quando eu era criança, por volta dos 9 anos, né, só um retrato assim, simbólico para as pessoas entenderem que não é uma questão só técnica, mas tem uma ligação afetiva do trabalho.
quando eu via uma senhora ou um senhor com várias sacolas de mercado passando pela rua, ou me lembro bem, aos 9 anos, num escadão bem grande, uma senhora levando, né, algumas compras, onde, né, eu lembrei, né, imediatamente, estava vindo da escola, onde a minha mãe sempre falava, ajude um idoso ou uma idosa se você vir que ele precisa. Então, eu pedia para segurar as sacolas, meus irmãos também. Então, assim, vem a partir dessa memória, né? Eu, particularmente, tenho esse carinho e esse respeito. E costumo sempre falar também, né? Pessoas chatas e difíceis e de desafios existem em todas as idades, né? Mas, assim, eu tenho muito respeito, acho que eles precisam ter voz, ter vez, e, através das ferramentas da música e do canto, é um trabalho que eu tenho desenvolvido aí nesses últimos 11 anos de maneira, assim, mais forte. Olha, então, o tema hoje é 60 mais musicalidade de vida na maturidade. Eu vou apresentar aqui minha convidada com mais de 18 anos de experiência na música e mais de 11 anos dedicada ao público idoso. Mari desenvolve um trabalho incrível voltado ao envelhecimento ativo através da música. Ela já atuou em escolas, projetos sociais, igrejas, aulas particulares e também como cantora em shows, casamentos e com trabalho autoral. Além disso, já participou de programas de TV, rádios, fóruns e congressos, levando a música como ferramenta de conexão, expressão e qualidade de vida. Hoje, amplia sua atuação com oficinas, palestras e formações, impactando vidas e fortalecendo o papel da música na maturidade. Seja muito bem-vinda, Mari. Vai ser um bate-papo muito gostoso, né? Eu creio que muita gente não tem o conhecimento de como a música pode favorecer esse envelhecimento, né? Promovendo esse bem-estar. Então, o programa tem essa proposta mesmo, de mostrar, de levar informação de como a música pode ser importante na vida das pessoas, né? Sim, e de fato ela é muito importante, acho que, né, desde o início do 8 ao 80, literalmente. É verdade. Mas me conta uma coisa, Mari, como que a música, especialmente o canto, que você trabalha, né, com o canto, com os idosos, né? Como que podemos impactar a saúde emocional e a qualidade de vida das pessoas acima de 60 anos, utilizando a música, né, e o canto propriamente? Olha, eu começo assim pelo que a gente fala, né? Parece ser meio genérico quando a gente fala do bem-estar, né? Mas é porque a gente proporciona primeiro um bem-estar. Porque, assim, eu, particularmente, quando trago o canto, a educação musical, a música de um modo geral, para esses grupos ou para aulas individuais destinadas a esses 60 a mais, a gente traz a proposta primeiro da leveza. Acho que da leveza no sentido de você aprender a música sem pretensões, né? No sentido de você cantarolar. Porque a partir do momento que a gente simplesmente cantarola, aquilo já faz toda uma diferença para a nossa parte neurológica. A gente traz uma lembrança afetiva positiva, assim, a gente pensa, né, ou lembranças significativas. Então, assim, a gente traz um bem-estar para aquela pessoa idosa, né? E a partir daí eu diria, Márcia, que é algo que é muito importante, que é a gente trazer uma autoestima, porque a partir do momento que você começa a desenvolver um canto, uma prática, independente de ser profissional ou não, mas assim como as atividades físicas, assim como hoje em dia estamos na era também das academias, da gente cuidar do corpo e da mente, e necessário, com toda certeza, mas para essa pessoa mais velha, ela saber que ela pode estar inserida dentro da sociedade, aprendendo e desenvolvendo algo, né? Onde ela pode ser um destaque daquilo, eu acredito que isso traz um benefício de além do bem-estar, traz uma autoestima para ela, porque ela está fazendo parte, sendo inserida e aprendendo. Aí eu diria que é um pouco depois que vem a estrutura, ou seja, a partir do desenvolvimento de uma técnica vocal, ampliando a parte respiratória para ajudar para o corpo, ampliando essa questão da gente entender o que é uma melodia, uma nota, ou seja, para trabalhar uma afinação. Ou seja, a parte técnica a gente vai desenvolvendo, mas um pouquinho mais na frente que a gente entende. Eu trago primeiro essa relação do bem-estar, da socialização, né, de algo realmente leve, né, eu diria. E essa questão da autoestima eu acho muito importante falar, porque é algo que eu vejo, né? Eu sinto e vejo e proponho, porque é uma coisa até interessante de falar, os grupos que eu trabalho, de maneira geral, assim, as pessoas e eles se propõem até se arrumar mais, né? Um pouco melhor, porque estaremos juntos e juntas. Então, assim, é um bem-estar. Nossa, eu vou me arrumar para poder ir para a aula de canto, aula de música, para ver meus colegas, para cantar junto, para fazer um vídeo, fazer uma foto, porque eu gosto de chamar eles para isso. Estamos na era disso, então, o meu papel nesse sentido, não só como educadora ou especialista nesse 60 a mais, mas é trazer eles, inserir de fato ali, né, como uma proposta social.
É tão importante porque a gente vê mesmo essas transformações e você, com certeza, né, observa isso. Como você falou, eles começam a se arrumar mais, a se valorizar mais, né, melhoram essa autoestima. E é muito interessante ver o brilho no olhar, a vontade de viver, né? Então, assim, acho que deve ser muito gratificante para você poder proporcionar essas vivências, né, através da música. E quais assim outras transformações que você observa? Assim, você observa também na própria família essa questão de motivar também, de mostrar também que é importante para eles frequentarem as aulas, as oficinas. O que você observa em relação à família? Olha, a gente também vai trazendo, né, essa família aos pouquinhos, porque penso eu também. Se o meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó está fazendo uma aula, está fazendo algo, e eu vejo que ele está chegando em casa mais feliz, né, que eles estão mais felizes, estão passeando mais, está postando uma foto, está gravando um vídeo cantando, né? Isso começa também a mexer com eles no sentido assim, nossa, que legal ver os meus pais, avós, enfim, bisavós. Meu aluno mais velho até então tem 95 anos. Então, assim, né? A gente acaba chamando eles através dessa autoestima que ele demonstra em casa, né? E uma coisa que, como eu estou falando, eu gosto de inserir eles um pouco nas redes sociais também, para eles terem o papel deles ali. E, nesse sentido, a família acha muito legal, porque os filhos, netos, e por aí vai, eles tiram foto, eles ajudam a gravar o vídeo, eles ajudam nessa parte tecnológica, né, para que eles possam se sentir ali num vídeo ou numa foto para marcar. Então, a gente vai chamando através disso, né? Isso é muito legal, na verdade, né? A gente faz também apresentações, que aí você convida, eles vão, eles tiram foto. Aí, quando eu brinco do 8 a 80, né, quando, né, para quem tem filhos e netos, né, tiram as fotos das crianças nas apresentações, a gente vai para o inverso, né, porque os pais e os netos, eles vão lá tirar foto desses avós, dessas avós. Então, isso é muito legal, né? A gente acaba também trabalhando algo até intergeracional, né, nesse sentido. Então, a gente acaba resgatando essa família e trazendo, na verdade, a família inteira para cantar. Então, isso é muito legal. Então, vai além da música, né? Na realidade, a gente percebe histórias sendo ressignificadas, né? Elas vão ganhando novos sentidos. Isso é tão importante. Então, eu gostaria de mostrar aqui alguns momentos, né, os momentos seus com os seus alunos. Vamos Legal. mostrar e você vai comentando, tá bom? Claro. Vamos dar uma olhadinha nessas fotos? E aí, Bom, Mari? Isso aí, na verdade, foi uma junção de alguns grupos, né, que aconteceu aí em São Paulo, né? Eu juntei alguns grupos, 2 ou 3 grupos, e a gente fez, na verdade, um grande aulão, né? Então, foi bem gostoso, foi uma tarde gostosa. A gente acaba sempre terminando não em pizza, mas em bolo. Então, é bem legal. Que legal. Vamos dar uma olhadinha agora nessas fotos. Bom, dentro dessas aí eu tenho algumas apresentações que já foram feitas, algumas oficinas, né? De modo geral, são oficinas. Se vocês puderem observar, dentro, acho que, do próprio retrato da foto, uma coisa interessante de se falar é que o 60 mais, tem o 60 mais, diria assim, né? Tem o 60 mais 1 e eu tenho o 60 mais 2 e por aí vai. Eu digo no sentido assim, tem os que são mais ativos, né? Por conta da vida, da genética, de uma série de coisas também. E tem uns que são um pouquinho mais sensíveis, delicados, por questões de saúde, entre outras coisas. Então, é lógico que eu também vou adaptando as aulas para essa diversidade, porque mesmo que eu pegue um 60 mais, 10 60 mais, todos não são iguais. Primeiro porque não somos, né, de fato, assim, eu digo, cada um tem um entendimento e um processo sobre o aprendizado, mas eu digo assim, eu tento trabalhar de maneira que seja razoável para cada um, aliás, que faça sentido e funcione para cada um, né, dentro desses 60 mais. Mas uma coisa também interessante que eu quero partilhar com vocês é que a gente, lógico, fala os 60 mais, mas eu diria, gente, que os 60 mais são os jovens, porque assim, essa maior demanda que eu tenho dado aula nos últimos anos e ultimamente é de 75 para cima. Então, a gente até brinca que os 60 mais, na verdade, são os novinhos. Entendi. Né? Mudou muito, né? A gente observa, né, das outras bastante. Gerações, enfim. Mas, além dos aspectos emocionais, o que você percebe de impactos físicos e cognitivos nas pessoas que cantam regularmente, né, que frequentam as aulas? Como que isso se manifesta no dia a dia delas? Bom, acho que algo que é sempre falado é o estímulo da memória, né? Porque, por exemplo, um simples exemplo, se eu pego uma música, o mais simples possível que eu falo, é uma música que tenha o texto, literalmente textos mais curtos, melodias um pouco mais claras e acessíveis e fáceis, por assim dizer,
para que aquilo estimule a memória mesmo. Porque a gente sabe que a memória, por uma questão, né, acho que hoje em dia não é nem só uma questão de idade, é o acúmulo de informação, a gente tem muita informação, e a gente acaba esquecendo das coisas pelo acúmulo de informação, porque a gente acaba não focando efetivamente, talvez, no que importe. Mas, enfim, né? Eu trabalho de maneira que a gente vai lá resgatar um pouco das memórias, no sentido da memória funcional, de lembrar de algumas coisas. Trabalho muito atividade ligada também, um pouco com a neurorrítmica também, que foi a partir do Gus Conde, que é super conhecido, né? Muito. Na bateroterapia também. Então, assim, na verdade, eu faço uma aula que estimula movimentos físicos através de ritmos, onde eu trago chocalhos, ganzás, o próprio corpo em si, educação musical simplória, vamos fazer um tempo do 1, do 2, Claro. mas tudo ajustando ao corpo, de modo que é um exercício físico, acaba sendo uma atividade física, mas fundamentada através da música. E eu vou inserindo o canto junto com isso também, em movimentos simples. Então, na verdade, a gente está trabalhando o cognitivo, a memória, o corpo, o movimento de articulações, né? Vou até dar um exemplo simplório, para você que está em casa, coisas do tipo, né? Se você pega um chocalhinho em casa que você faz, ou algo do tipo, né? Se você faz um movimento com a direita, a gente trabalha muito essa questão de coordenação motora. Vamos lá com a direita, né? Junta a direita com a direita da perna também, E parece fácil, né? Parece fácil, mas na hora de executar, né? Ou seja, trabalha demais, né? Essa parte. Sim. E assim, como a gente faz, geralmente é no coletivo, então é bem interessante nesse sentido, né? Porque assim, no coletivo é divertido, a gente erra junto, mas dá risada, e é como eu sempre falo para eles e para elas. O importante não é você ser assertivo, o importante é você continuar no processo. Porque a gente que trabalha com música, enfim, com educação musical, com esse processo, a gente sabe que a gente estuda, e no fim, às vezes, parece que a gente não sabe de nada ainda. A gente está sempre estudando, Exatamente, né, mas assim, o importante é aproveitar o processo. Então, que eu falo para eles, vamos lá, conseguimos um tempo aqui, né, pelo menos onde todo mundo está encaixando, vamos encaixar uma musiquinha. E como a Márcia mesmo está colocando, a princípio parece simples, e para a gente pode parecer, mas para eles nem sempre, porque, como eu falei, tem uns que têm velocidade física mesmo, tem outros que não têm por conta já de algumas debilidades no corpo. Então, eu vou ajustando isso, inclusive com o metrônomo também, inserindo sempre a música. Mas é uma atividade musical que contribui no teu corpo físico, mental, emocional, espiritual. Integralmente, Integralmente. Né? E eu falo do social também, entre outras coisas, porque a gente partilha, né? Eu gosto de partilhar com eles, de trazer alguns temas para a gente conversar, né? Ou seja, para criar uma atmosfera de amizade, porque não é uma questão só técnica. Eu acho que a gente tem que trazer sempre a humanização de modo simples, trabalhando ali com elementos simples, mas que trazem desenvolvimento assim reais, né? E eu acho que isso são prova a partir dos alunos que eu tenho, que já são milhares, né, de idosos, né? E atualmente aí estamos em cerca aí de 80, né? Bacana. E é isso. Vamos mostrar um exemplo para o nosso público? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Dá uma comentada nesse vídeo. Claro. Bom, aqui é a prática, acho que do que eu estava tentando falar, né? Isso. Desse trabalho que a gente faz, esse trabalho motor aí que a gente está fazendo, né? Trabalhando os movimentos, direita, esquerda. Aí, como vocês viram mesmo no exemplo, a gente pega algumas cadeiras, você pode pegar uma cadeira em casa, né? Você pode pegar um balde ali, alguma coisa. Sempre com muito cuidado, por favor, né? Mas, assim, são com um movimento simples que a gente faz, uma dinâmica corporal que traz toda uma parte rítmica para eles, contribuindo aí com o fortalecimento do corpo, né, e de alguns movimentos. Muito bacana.
agora eu vou mostrar um momento musical. A gente sempre está resgatando músicas, né? Músicas mais antigas. Hoje, por exemplo, nós fizemos a abertura com uma música do Antônio Calado, né? Na abertura com trompete. E agora nós vamos mostrar uma música chamada Corta Jaca, da Chiquinha Gonzaga, tá bom? E daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Neste mundo de misérias, quem para é quem é mais folgazão. Quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta jaca assim, assim mexe com o pau. Ai, ai, tem feitiço. Ai, corta meu cozinho assim, assim. Vocês acabaram de ouvir um momento musical com a música Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga. E vamos retomar aqui nossa conversa com Mari Cadete, ela que trabalha com o público 60+, desenvolve um trabalho maravilhoso. Mari, eu queria falar agora de alguma história marcante que você tenha vivenciado, né, com algum aluno. Você poderia compartilhar conosco? Claro, com certeza. É que é difícil, para ser sincera, pontualmente falar de uma, mas vamos lá. Acho que uma pontual, que na verdade é até um pouco corriqueira, são algumas senhoras que sempre quiseram cantar, mas não tiveram a oportunidade, ou porque o pai não gostava muito ou incentivava, ou até mesmo os maridos também, que não deixavam. Então, muitas senhoras, quando a gente conseguiu fazer algumas apresentações, né? Elas ficam e ficam muito emocionadas, porque aquilo toca bastante, né, na juventude delas, né? Então dá um senso de liberdade e de ainda possibilidade, mesmo em meio a essa idade, 60, 70 e por aí vai, elas conseguem concretizar um sonho aí. Então acho que é algo que é muito marcante, que sempre é falado. E uma outra coisa, rapidamente, assim, que é bem delicada, mas acontece também, pontualmente, uma senhora com depressão profunda, né? Mas que aos pouquinhos, lógico, com todo um tratamento ali envolvido também, ela conseguiu participar mais das aulas de música e de canto, e ela fala muito da sua recuperação, o quanto as aulas e as oficinas contribuíram bastante nessa melhoria da saúde emocional, mental e física dela. E é maravilhoso, né, poder perceber que a música pode ajudar. Então, uma pessoa que esteja numa tristeza profunda, né, ou no início de depressão, perceber essa melhora, né? A gente percebe no olhinho, né, como eu falei, né, o brilho no olhar, a gente já percebe, não é isso, Mari? A gente vê um resultado ali acontecendo de fato, né? Olha só, nós estamos caminhando quase para o final do programa, né? Eu quero que você fale também para aquela pessoa que já se sente assim, eu já estou velha, eu tenho muita idade, já passei da idade, eu queria muito cantar, queria muito aprender música, mas acho que eu não consigo mais, já passei da idade. Que recado especial você daria para essas pessoas, Mari? Bom, o que eu vou falar, talvez, provavelmente, possivelmente, você já ouviu, já escutou, mas é que é um fato, né? Não há idade para fazer as coisas. E eu vou dar um exemplo vívido também, e vivo, né? Eu tenho 41 anos de idade, trabalho com música aí há quase 20 anos, né? E uma coisa interessante é que a repercussão do meu trabalho também, acho que é uma questão, lógico, há todo um trajeto, né? A maturidade veio com o tempo também. Mas eu digo assim, tanto profissionalmente quanto em outras linhas da minha vida, eu me sinto muito melhor, na verdade, né? E muito mais ativa a fazer hoje do que quando eu tinha 30 ou 20 anos. E tudo bem, eu estou te dando um exemplo, mas você só tem 40, mas você também já tem 40, né? Mas o que eu quero te dizer é que, assim, independente da sua idade, você pode fazer sim, né? Você pode fazer uma aula de canto, você pode ir para a academia, você pode comprar uma roupa que você acha legal e que você quer vestir e que você tem receio das pessoas de modo geral, enfim, né? A gente pode fazer, acho que o mundo ele está sendo atualizado nesse sentido, a gente tem muitas problemáticas, né? Mas a gente pode ser e deve ser a solução. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente busca uma qualidade de vida,
para a gente, um autoconhecimento, a espiritualidade, a gente só tende a crescer, a se melhorar primeiro para si e, naturalmente, a melhorar o mundo, porque eu acredito que se cada um faz a sua parte, a gente traz uma leveza. Então, essa questão da idade te impedir, né, não deixe que ela te impeça, porque, na verdade, a idade não impede, lógico, né, a não ser um caso de saúde extremo ou algo do tipo, mas eu acredito que enquanto a vida, sempre há a esperança, independente da idade. Então, hoje nós vimos que viver mais é uma conquista, né? Agora, viver com qualidade é muito mais do que isso. Muito mais. E a gente está com as ferramentas para isso. Exatamente. A música, gente, realmente é uma grande ferramenta, né? E o trabalho da Mari é um trabalho relevante, é um trabalho de excelência. E eu gostaria, Mari, que você passasse as suas redes sociais, o seu contato, né? Para as pessoas que se interessaram, porque você faz muitas atividades, muitas vivências, né? E, então, passe o seu contato para o nosso público. Bom, é só você fazer uma busca aí no Instagram, Mari Cadete, Mari com Y, Cadete C-A-D-E, TT, 2 T's mudos, Mari Cadete, ou até mesmo se você procurar, e aí, você já cantou hoje, né? Que é um nome aí, uma frase que eu vou levando para os lugares, você encontra, né, a Mari Cadete e consegue ter um acesso aí para a gente verificar trabalhos de oficina, de palestra, de formação de profissionais que desejam trabalhar o canto e a educação musical para os 60+. Então é só você buscar a Mari Cadete nas redes sociais de modo geral que você me encontra facilmente. Você quer passar o seu contato também, Mari? Claro. Bom, estou em São Paulo, capital, o DDD é 11 994 68 0604. Eu quero agradecer demais pela sua presença, né? Eu admiro o seu trabalho, né? Eu que agradeço. Muito bom te receber nessa nova casa, aqui na Rede TV Paraná, né? E eu quero agradecer demais pela audiência, por você que ficou aí, né? Que assistiu. E que você compartilhe, né, esse programa, que você nos siga também nas redes sociais, @opodermusicaloficial, e acompanhe todos os episódios, tá? E vamos esparramar as sementes do bem, vamos esparramar as sementes da música. Quero agradecer também a parceria da banda Vivate. Eu vou passar aqui o contato, 11 992789512. Vou repetir, 992789512. E nas redes sociais, @Vivace_show. Olha só, música é remédio para a alma. Eu quero agradecer demais, um grande beijo e até o próximo episódio do programa O Poder Musical. Afinando o coração, clareando a mente. Quando a música toca, tudo faz sentido. Musicalidade é vida, é força.